a Joana Tavares, na Feira Cultural, dia 24 de outubro de 2009, referente ao Uma Aventura na Amazônia. Boi Bumbá Garantido é representado pelas cores vermelho do coração e branco a cor do boi. Disputa todos os anos contra o boi caprichoso, a consagração do Festival Folclórico de Parintins, Amazonas. Tem uma história muito curiosa. Lindolfo Monteverde, fundador do Boi Bumbá Garantido, ficou doente e fez uma promessa a São João Batista que, se ele ficasse bem, seu boizinho não deixaria de sair à rua enquanto ele vivesse. E ficou bom. E o Boi Bumbá Garantido agora é conhecido entre os brincantes mais antigos como o Boi da Promessa. Conta a lenda que Nai, uma bela índia, acreditava que um dia fosse tocar na lua e nas estrelas e um dia poder virar uma delas. Foi então que se tomou o caminho do rio. Lá, a imensa lua descansava calmamente, refletindo em sua imagem na superfície da terra. Em sua inocência, Maia pensava que a lua viesse se banhar no rio e a fim que fosse permitido que fosse tocada. Mergulhou nas profundezas das águas, desaparecendo para sempre. Maia se transformou numa flora régia, flor aquática imensa, muito perfumada, a maior da América, que abre suas pétalas para receber a luz da lua. Olá, eu sou o Curupira, guardião da floresta dos animais, inimigo implacável de quem derruba as matas e quem caça animais por ganância. Armando com três terríveis armadilhas. Na floresta, a vida é muito independente, uma árvore precisa de outra para sobreviver. A maldade de alguns seres humanos condenou a castanha a morrer em pé, sozinha, enquanto assiste a floresta virar pasto e os troncos das árvores serem vendidos para distantes países. A floresta tropical úmida da Amazônia representa quase 60% do território brasileiro, e quem se dedica no estudo não crê na possibilidade dela vir ser ocupada pelos madeireiros. Na Amazônia, a vida é ditada por rio de poder multiplicador da chuva. O rio Amazônia é tido como rio branco por causa das argilas retiradas da beirada das planícies que parecem muito sujas. Mas essa riqueza de água doce transporta fabulosas massas de argila que envolve o delta, onde o rio desaba. Antes de encontrar com o Rio Negro, o rio Amazonas é chamado de Rio Solimões. É o maior rio do mundo e origina em ciência. Técnicos das maiores companhias de petróleo do mundo perfuraram o solo amazônico para encontrar petróleo. As empresas investiram muito dinheiro em tecnologia e mão de obra da mais alta qualificação durante muitas décadas, sem encontrar pista alguma que levasse ao ouro negro. No entanto, a floresta-mãe se abriu generosa aos jovens e talentosos técnicos da empresa de petróleo nacional, coroando a longa marcha de esforços, permitindo-lhes a descoberta de petróleo no interior da bacia dos Arinos. Nesse trabalho, o desmatamento foi manual, suficiente para a passagem de uma pessoa, e a vegetação